Giovanni capítulo 7, João capítulo 7, versetto 37, 38 e 39. versículo 37, 38 e 39. Amém? Dice così: nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, rito in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo ele disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti, non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Amen? Amém. Io, fratelli e sorelle, voglio parlarvi in questa sera, Irmãos, quero falar a vocês essa noite, con l'aiuto di Dio, com a ajuda de Deus, cos'è credere in Gesù, o que é crer em Jesus, come dice la Scrittura. como as Escrituras dizem. Perché negli anni abbiamo visto Porque nos anos temos visto tante persone tantas pessoas che dicono di credere in Gesù, que dizem crer em Jesus, ma non come dice la Scrittura. mas não como se diz as Escrituras. Crede magari come ha imparato nella scuola primaria. Creem como talvez tenham aprendido na escola primária. Credono magari guidati da un film hollywoodiano. Creem talvez como viram nos filmes de Hollywood. Credono magari come ci hanno detto i preti. Talvez também creiam como disseram os padres. Credono come hanno detto le sette. Creem como as seitas disseram. Fratelli, c'è tante cose in giro. Então tem tantas coisas em volta. Per esempio, Por exemplo, c'è qualcuno che dice di credere in Gesù tem alguns que dizem crer em Jesus e anche credono che lui sia il fratello di Satana, e também creem que ele é irmão de Satanás, come dicono i mormoni. como os mormons dizem. I mormoni Os mormons dicono che Gesù è il fratello di Satana. dizem que Jesus é o irmão de Satanás. Altri insegnano Outros ainda ensinam che quello che Gesù ha fatto sulla croce, que aquilo que Jesus fez na cruz, il suo sacrificio, o seu sacrifício, non è abbastanza. não foi o suficiente. Devi fare qualcosa. Deve fazer ainda alguma coisa. Per esempio, fratelli, noi crediamo Por exemplo, irmãos, nós cremos che la salvezza è un dono di Dio que a salvação é um dom de Deus che si ottiene tramite la fede. e se obtém através da fé. Qualcuno dice Alguns dizem che è vero che uno riceve la salvezza per fede, que é verdade, alguns recebem a salvação pela fé, ma devi per forza fare anche buone opere. mas também tem que fazer boas obras. Aggiungi qualcosa. Adiciona alguma coisa. Vi faccio una domanda E lhes faço uma pergunta e voi mi rispondete. e quero que vocês respondam. Per esempio, una persona che è ammalata, Por exemplo, uma pessoa que está doente, una persona che è in un letto di ospedale uma pessoa que está num leito de hospital, e che soltanto può credere in Gesù, que apenas pode crer em Jesus, ma non può fare più niente, mas não pode fazer mais nada, allora non sarà salvata? então ela não será salva? Se non ha tempo di compiere buone opere, Então, se não há tempo de cumprir boas obras, allora non sarà salvata. então ela não será salva? Altri dicono Outros dizem che se uno non sarà battezzato, que se alguém não for batizado, non sarà salvato. não será salvo. Allora, e quello ladro sulla croce? Então aquele ladrão na cruz,
E se c'è uno che io posso avere fiducia che è stato salvato, E se tem alguém que eu posso ter certeza que foi salvo, è quello ladro sulla croce. era aquele ladrão na cruz. Perché Gesù ha detto a lui, Porque Jesus mesmo disse a ele: oggi sarai con me nel paradiso. hoje você estará comigo no paraíso. Lui non ha dato la decima, Ele não deu o dízimo. lui non ha fatto il battesimo, Ele não foi batizado. non ha dato aiuto alimentare a nessuno, Ele não ajudou com alimentos a ninguém. non ha fatto niente lui, Ele não fez nada, se non credere e pentirsi, a não ser crer e arrepender-se. e è stato salvato. E foi salvo. E allora vedi che il discorso di credere in Gesù, come dice la scrittura, Então vejam que crer em Jesus, como as Escrituras dizem, è importante. é importante. E è anche il fatto che tanti cristiani E ainda o fato de tantos cristãos non si sentono soddisfatti, não se sentirem satisfeitos, realizzati, realizados, perché non hanno capito bene porque ainda não entenderam bem chi è Gesù, quem é Jesus, cosa ha fatto, o que ele chi fez, lui può fare o que ele pode e fazer, anche quello che lui non è e ainda aquilo que ele não é e quello che lui non può fare. e aquilo que ele não pode fazer. Ma ci sono qualcosa che lui non può fare? Mas tem alguma coisa que ele não pode fazer? Secondo voi c'è qualcosa che Gesù non può fare? Segundo vocês, tem alguma coisa que Jesus não pode fazer? Paulo dice che c'è qualcosa che lui non può fare. Paulo diz que tem alguma coisa que ele não pode fazer. Sì, è chiaro, assolutamente lui non può peccare. É evidente, ele não pode pecar. Ma Paolo dice che lui non può mentire. Mas ele também, Paulo diz também que ele não pode mentir. Paolo dice anche che lui non può rinnegare se stesso. Ele não pode, Paulo diz que ele não pode negar-se a si mesmo. Ci sono alcune cose che lui non può fare, Então há algumas coisas que ele não pode fazer. ma ci sono tante altre cose Mas che tem- lui può fare. Mas há tantas e tantas outras coisas que ele pode fazer. Incluso benedirti questa sera. Inclusive abençoar-te esta noite. Questo che lui vuole fare É questo. isso que ele quer fazer. Lui vuole che il suo popolo sia benedetto. Ele quer que o seu povo seja abençoado. Lui vuole che il suo popolo possa conoscere lui, Ele quer que o seu povo possa conhecê-lo, che sviluppino un rapporto profondo con lui. que desenvolvam um relacionamento profundo com ele. Allora voglio parlare alcune cose Então agora eu quero falar algumas coisas su Gesù sobre Jesus, che noi dobbiamo conoscere per credere in lui, come dice la scrittura. para que nós possamos conhecer e crer como dizem as Escrituras. La prima cosa che voglio dirvi, fratelli, A primeira coisa que eu quero dizer a vocês, irmãos, è che Gesù assolutamente non era una persona antisociale. é que Jesus absolutamente não era uma pessoa antissocial. Qui stiamo trovando Gesù in una festa. Aqui nós encontramos Jesus numa festa. Alcune persone pensano che essere un cristiano Algumas pessoas pensam que ser cristão è vivere dentro di un cubo. é viver dentro de um casulo. Alcuni diventano eremiti, Alguns se tornam eremitas, alcuni francescani, alguns franciscanos, alcuni vanno a vivere in una buca. alguns vão viver numa caverna. E non c'è niente a vedere con servire a Gesù. E isso não tem nada a ver com servir a Perché Jesus. servire a Gesù, Porque servir a Jesus, credere a Gesù, crer em Jesus, è proprio trovare l'apice della felicità. é propriamente encontrar o máximo da felicidade. In Lui veramente siamo felici e completi. Nele, verdadeiramente, somos felizes e completos. E non dobbiamo assolutamente essere persone antisociali. E jamais deveríamos ser pessoas antissociais. Io quando ero un bambino in chiesa Eu, quando era uma criança na igreja, avevo paura di alcuni diaconi eu tinha medo de alguns diáconos, che sembravano che volevano picchiarti. que parecia que eles queriam te bater. Arrivavi in chiesa Eu chegava na igreja e sentivi paura. e sentia medo. Mamma mia, qua se apro la bocca qualcuno mi fulmina. Uau, se eu abrir a boca aqui, alguém vai me matar. Qualcuno pensa che essere un cristiano, un salvato, Então alguns pensam que ser cristão, salvo, è essere persone chiuse, é ser uma pessoa fechada, non sorride. sem sorrir. No, Gesù andava alle feste. Não, Jesus ia às festas.
È andato al matrimonio in Canà di Galilea. Ele foi a um casamento em Caná de Galileia. Qui lo troviamo in una festa. E aqui nós encontramos uma festa. Fratelli, il nostro Dio ha stabilito come legge 7 feste. Irmãos, nosso Jesus estabeleceu como lei 7 festas. È un Dio di gioia. É um Deus de alegria. È un Dio di felicità. É um Deus de felicidade. Il Salmo 34 dice, 35, O Salmo 35 dice che il pianto que o choro può durare anche una notte, pode durar até uma noite, ma la gioia mas a alegria arriverà al mattino. chegará pela manhã. Amen? Amém, irmãos? Cioè, Dio vuole che tu sia felice. Deus quer que você seja feliz. Per fare il muso lungo, Para fazer cara feia, tu hai bisogno di lavorare con più di 30 muscoli faciali. você tem que trabalhar com mais de 30 músculos faciais. Invece per sorridere, Ao invés, para sorrir, solo 9. só 9. È più facile sorridere. Então é no? mais fácil sorrir. La Bibbia dice A Bíblia nos diz che la nostra bocca que a nossa boca si è ripiena di riso. seja plena, cheia de sorrisos. E si dice anche tra le nazioni, E entre as nações si dice grandi cose ha fatto il Signore per noi se diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e per questo siamo nella gioia. e por isso estamos alegres. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, non date questo bonus a Satana. então não dê esse presente a Satanás. Sorridi, Sorria, sorridi. sorria. Ah? Dio è un Dio di gioia, Deus é um Deus de alegria, non è un Dio antisociale. não é um Deus antissocial. Ah, parlando in festa, Ainda falando em festa, cosa pensate che è il cielo? o que vocês pensam que é o céu? Un posto dove c'è scritto Um lugar onde está escrito: non ci sarà mai nessun pianto. não haverá mais nenhum choro. Anzi, il proprio Dio Até o próprio Deus asciugherà enxugará dai nostri occhi dos nossos olhos ogni lacrima. cada lágrima. Capito? Amém? Un posto Um lugar di tanta gioia. de tanta alegria. E io capisco anche perché Eu entendo então por quê non ci saranno bollette di luce da pagare. não haverá contas de luz para se pagar. Perché la Bibbia dice Porque a Bíblia nos diz che l'agnello stesso que o próprio Cordeiro è che illuminerà que iluminará os céus, la città. a cidade. Capito? È un posto É um lugar dove non ci sarà nessuno seduto su una sedia a rotelle. onde não haverá ninguém sentado numa cadeira de Non ci rodas. sarà malattia. Não haverá doenças. Non ci sarà tristezza. Não haverão Non tristezas. ci sarà culto funerale. Não haverá cultos fúnebres. Ma gioia piena nello spirito di Dio. Mas alegria plena no Espírito de Deus. Ma questo non è solo per là. Mas isso não é só lá. Anche qua, fratelli e sorelle, Ainda aqui, irmãos, dobbiamo vivere in Cristo devemos viver em Cristo una vita di gioia. uma vida de alegria. Allora, fratelli e sorelle, Então agora, irmãos, credere che Gesù, crer que em Jesus, credere in Gesù, come dice la Scrittura, crer em Jesus, como as Escrituras nos dizem, è credere che Gesù é crer que Jesus è il soggetto centrale della Scrittura. é o principal personagem das Escrituras. E nel Vangelo di Luca, E no Evangelho de Lucas, versetto 24, versículo 20, capitolo 24, versetto 27, capítulo 24, versículo 27, Gesù dice così: Jesus disse assim: e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Allora qui i due discepoli agora, nesse versículo, dois che discípulos stavano andando verso la città di Emmaus em que estavam caminhando para uma cidade chamada Emaús, trovano questo pellegrino. encontram um peregrino pelo caminho. Loro non riconoscono lui. E eles não reconheceram esse peregrino. Era Gesù. Era Jesus. E Gesù comincia a parlare con loro E Jesus começa a conversar com eles. e domanda loro: ma perché state così rattristati? E Jesus pergunta a eles: por que vocês estão assim tristes?
E loro cominciano a dire a Gesù: E eles começam a dizer a Jesus: ma tu non sai che cosa è successo? mas você não sabe o que aconteceu? Non sai che cosa hanno fatto a questo Gesù? Você não sabe, o Senhor não sabe o que fizeram a esse Jesus? Lo hanno crocifisso O crucificaram e lui è morto da 3 giorni. e ele já está morto há 3 dias. E tu sei l'unico che non sa di queste cose. E você é o único que não sabe dessas coisas? E allora Gesù Então Jesus cominciò a spiegare a loro começou a explicar a eles le cose che dovevano succedere o accadere su Gesù. as coisas que deveriam acontecer sobre E Jesus. lui dice che ha cominciato da Mosè E Jesus disse a eles que a começar de Moisés e da tutti i profeti e de todos os profetas, cose stavano scritte su di lui nella scrittura. as coisas que estavam escritas sobre ele, Jesus, nas Escrituras. Allora cominciare da Mosè Então, começar de Moisés vuol dire cominciare da Genesi, quer dizer que ele começou de Gênesis, perché il primo libro che Mosè ha scritto porque è o, il Genesi. porque o primeiro livro que Moisés escreveu é o Gênesis. Ma non soltanto cominciare da Genesi, Mas não apenas começar de Gênesis. lui dice anche da tutti i profeti, Ele disse também de todos os profetas, fino a Malachia. até Malaquias. Questo perché Isto porque ancora il Nuovo Testamento, agora o Novo Testamento, anche perché ancora até porque o Novo Testamento non era ancora stato scritto. ainda não havia sido escrito. Gli Evangeli sono stati scritti dopo che Gesù è partito. Os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus. Ma noi oggi possiamo dire Mas hoje nós podemos dizer che non soltanto fino da Genesi a Malachia, que hoje não apenas de Gênesis a Malaquias, ma di Genesi all'Apocalisse, mas de Gênesis a Apocalipse, Gesù Jesus è il soggetto centrale é o personagem principal della scrittura. das Escrituras. In Genesi lui è il seme della donna. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. In Esodo lui è l'agnello pasquale. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. In Levitico lui è il sacrificio espiatorio. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. In Numeri lui è la roccia ferita di Meribà. Em Números, ele é a rocha ferida de Meribá. In Deuteronomio lui è il grande profeta. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta. In Giosuè il grande capitano dell'esercito. Em Josué, o grande capitão dos exércitos de In Deus. Giudici lui è il legislatore di Israele. Em Juízes, ele é o legislador de Israel. In Ruti è il parente divino. Em Ruth, ele é o parente divino. In Prima Samuele lui è l'Ebenezer, Em 1 Samuel, ele é che Ebenezer, vuol dire fin qui il Signore ti ha que quer soccorso. dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. In Secondo Samuele lui è la gloria di Israele che non può mentire. Em 2 Samuel, ele é a glória de Israel que não pode mentir. Il primo re, il secondo re, lui è colui che battaglia le nostre guerre. Em 1 e 2 Reis, ele é aquele que batalha as nossas guerras. In primo e secondo croniche lui è sovrano. Em 1 e 2 Crônicas, ele é soberano. Esdra è colui che ascolta le nostre preghiere. Em Esdras, ele é aquele que escuta as nossas Oh, orações. quanto è bello sapere questo. Como é bom saber disso. Lui è colui che ascolta le nostre É preghiere. ele é aquele que escuta as nossas orações. Quante preghiere, fratelli, Quantas orações, irmãos, abbiamo fatte já fizemos e lui ci ha esauditi. e ele nos ajudou. Ah? Quante volte nel desespero, Quantas vezes no desespero, con le lacrime negli occhi, com as lágrimas nos olhos, nel giorno dell'avversità, nos dias da adversidade, abbiamo gridato a lui gritamos a ele e lui ci ha ascoltato. e ele nos escutou. Sorella Vania, quante esperienze nelle preghiere, no? Quantas experiências das orações. In Esther è nostro avvocato, Em Esther, ele é o nosso advogado. in Gio è il Redentore che vive, Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive. in Salmo Em Salmos, il buon pastore che non ti lascia mancare nulla. ele é o bom pastor que nada nos deixa faltar. Proverbi la sapienza di Dio. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Ecclesiasti il più grande di tutti i predicatori. Em Eclesiastes, o maior de todos os Oggi pregadores. noi diciamo così. Hoje nós dissemos assim: Hai visto quello predicatore? você viu aquele pregador? Come ha predicato bene? Como ele pregou bem? Hai mai sentito John MacArthur? Jamais escutaram John MacArthur, Charles Spurgeon? Charles Spurgeon?
tutto questo è perché noi non abbiamo avuto l'occasione É porque nós não tivemos a oportunidade, di ascoltare quei messaggi che ha predicato Gesù. aquela mensagem que o próprio Jesus pregou. Quello messaggio che lui diceva: Naquelas mensagens que ele dizia: beati i pacificatori, benditos os pacificadores, beati gli umili, benditos os humildes, beati colui che si adoperano per la pace. bendito aqueles que operam pela paz. Questo sì, Esse sim, il messaggio che lui predicava: a mensagem que ele pregava: venite a me, venham a mim, tutti voi che siete stanchi e sopraccarichi. todos vós que estão cansados e oprimidos. Immaginate, fratelli, ascoltare le parole che uscivano proprio dalla sua bocca. Imagine escutar as palavras que saíam da boca de Jesus. E Cantici dei Cantici, lui è l'amato della Chiesa. Em Cântico dos Cânticos, ele é o amado da igreja. Isaia, lui è il meraviglioso consigliero, Dio forte, Padre della eternità. Em Isaías, ele é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz Meraviglioso. e maravilhoso. In Geremia, Em Jeremias, lui è il martello che spacca la roccia. ele é o martelo que separa a rocha. In Lamentazioni di Geremia, Em Lamentações de Jeremias, è il Signore é o Senhor, il quale le sue misericordie no qual as suas misericórdias si rinnovano ogni mattina. se renovam a cada manhã. In Ezechiele è l'uomo di ligno. Em Ezequiel, ele é o homem de linho. In Daniele è colui che chiude la bocca dei leoni. Em Daniel, é aquele que fecha a boca dos leões. Io voglio profetizzare. E agora eu quero profetizar. Io voglio profetizzare. Eu quero profetizar. Dio Deus chiuderà fechará la bocca dei leoni a boca dos leões che sta ruggendo contro di noi. que estão rugindo contra nós. Amém. In Osea è la chuva serodia. Em Oséias, ele é a chuva seródia. In Gioele è colui che doveva mandare lo Spirito Santo su tutta la carne. Em Joel, é aquele que mandará o Espírito Santo sobre toda a carne. In Amos Em Amós, è il grande pastore. é o grande pastor. Obadia è l'ambasciatore. Em Obadias, ele é o embaixador. In Giona il grande missionario. Em Jonas, o grande missionário. In Micheias la nostra pace. Em Miqueias, a nossa grande paz. In Naum il grande liberatore. Em Naum, o grande livrador. Abacuque il Dio della nostra salvezza. Em Abacuque, o Deus da nossa salvação. In Sofonia Em Sofonias, il rinnovo di Israele. o renovo de Israel. Ageu Em Ageu, il desiderato delle nazioni. o desejado das nações. In Zaccaria Em Zacarias, lui è il candelabro ele é o candelabro che non si spegne mai. que não se apaga mais. In Malachia Em Malaquias, è il rinnovo. é a renovação. In Matteo lui è re. Em Mateus, ele é rei. Marco lui è servo. Em Marcos, ele é servo. Luca l'uomo perfetto. Em Lucas, o homem perfeito. In Giovanni Em João, il verbo che si è fatto o carne verbo que se fez e carne che ha dimorato in mezzo a e noi. que ha habitado no nosso meio. In Atti colui che battezza con lo Spirito Santo. Em Atos, aquele que batiza com o Espírito Santo. In Romani Em Romanos, la grazia superabbondante. a graça superabundante. In 1 Corinzi Em 1 Coríntios, il firme fondamento. o firme fundamento. In 2 Corinzio Em 2 Coríntios, la nostra a risurrezione. nossa ressurreição. In Galati il Cristo che vive e che viene. Em Gálatas, o Cristo que vive e virá. Efesini il capo della Chiesa. Em Efésios, o comandante da igreja. In Filippesi Em Filipenses, Cristo l'esaltato. o Cristo exaltado. Colossesi Em Colossenses, la immagine di Dio. a imagem de Deus. Em Tessalonicensi Tessalonicenses, il fedele che verrà. o fiel que virá. In 2 Em Tessalonicensi 2 Tessalonicenses, il re che viene. o rei que virá. 1 Timoteo 1 Timóteo, il Dio immortale. o Deus imortal. 2 Timoteo 2 Timóteo, colui che ha vinto la morte. com aquele que venceu a morte. In Tito la grazia di Dio manifestata. Em Tito, a graça de Deus manifesta. In Filemone Em Filemão, l'amico fedele. o amigo fiel. In Ebrei Em Hebreus, il sommo sacerdote. o sumo sacerdote. In Tiago Em Tiago, il padre della luce. o pai da luz. In Pietro Em Pedro, la pietra angolare. a pedra angular. Secondo Pietro Segundo Pedro, colui che virà come un ladro di notte. aquele que virá como um ladrão à noite. Primo Giovanni l'amore. 1 João, amor.
Secondo e terzo Giovanni, Segundo e terceiro João, Gesù Cristo, il figlio di Dio Padre. Jesus, o Filho de Deus Pai. In Giuda, Em Judas, il Signore che riprende. o Senhor que repreende. In Apocalisse, E Apocalipse, Re del Re, Signore del Signore. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Gesù è il tema, il soggetto centrale della scrittura. Jesus é o assunto e o tema central de todas as Le escrituras. volte io vedo Às vezes eu vejo alcune persone algumas pessoas che prendono versetti que pegam os versículos per sostenere la sua causa, para sustentar as suas causas, per servirsi di quello versetto per ferire qualcuno, para servir, para tomar aquele versículo para ferir alguém, mentre la Bibbia non è per questo. enquanto a Bíblia não nos possibilita isso. Paolo dice che la Bibbia è la spada dello Spirito. Paulo nos diz que a Bíblia é a espada do Espírito. È una spada, è vero, E é uma espada, é verdadeira, ma è dello Spirito, mas do Espírito, non è mia. não é nossa. Non c'è niente di più triste, fratelli, Não tem nada de mais triste, irmãos, che prendere un versetto, que pegar um versículo, andare a cercare un verso ficar procurando um versículo per affrontare qualcuno. para atingir alguém. Non è questo lo scopo della parola di Dio. Não é esse o propósito da palavra de Deus. Lo scopo della parola di O Dio propósito da palavra de Deus è dimostrare Gesù é demonstrar Jesus come il mezzo il quale como o meio pelo qual Dio ha provveduto Deus providenciou la salvezza per tutti gli uomini. a salvação para todos os homens. Allora io ti sprono a leggere la Bibbia Então eu te incentivo a ler a Bíblia ogni giorno della tua vita, a cada dia da sua vida, ma con saggezza mas com sabedoria e discernimento. e discernimento. Per esempio, Por exemplo, le volte às vezes alcuni prendono promesse alguém pega das promessas che non è una promessa universale, que não é uma promessa universal, è una promessa che Dio ha fatto a qualcuno. é uma promessa que Deus fez especificamente para alguém. E ci sono promesse nella Bibbia E há promessas na Bíblia che è soltanto per il popolo di que é Israele. apenas para o povo de Israel. È inutile che io stia lì a chiedere dammi questo, Então é inútil que peçamos aquele tipo de bênçãos para nós. perché quando Dio ha parlato quello, Porque quando Deus falou aquilo, ha parlato a qualcuno, ha falado para o povo de Israel. capito? E questo porta tanta confusione E isso traz tanta confusão, e anche tristezza, até mesmo tristeza. perché magari tu in preghiera chiedi qualcosa a Dio, Porque talvez você peça em oração aquilo a Deus, supostamente basando su un verso baseado apenas naquele verso, che secondo te è per te, que segundo você é para você, non è. e não é. E Dio non risponde. E Deus não tem como Tu responder. diventi un frustrato. E você fica frustrado. Amen? Amém, Per irmãos? questo qui la Bibbia dice, Eu vejo que a Bíblia diz, nella lettera di Giovanni, na carta de João, che se noi chiediamo qualcosa que se nós pedirmos qualquer coisa, secondo la sua volontà, segundo a vontade de Deus, lui ci ascolta. Ele nos escutará. Ma se non è secondo la sua volontà, Mas se não for segundo a sua vontade, lui non ti risponde. Non è che lui non ascolta, não é que Ele não escuta. ascolta ogni cosa, Ele escuta todas as coisas. ma rispondere è un altro discorso. Mas responder é um outro assunto. Per esempio, Por exemplo, c'è una promessa che dice così: tem uma promessa que diz assim: ovunque metterò i piedi por onde eu meter o meu pé, sarà mio, prendo possesso. será meu, será da minha posse. Guarda che questa è una promessa per Israele, eh? Veja que isso é uma promessa para Israel. È una promessa per Israele É uma questa. promessa para Israel. E le persone sono lì e alcuni pastori approfittano di questo E alguns pastores aproveitando esse tipo de promessa e cerca di mettere nella testa dei e cristiani procura colocar esse tipo de promessa na cabeça dos irmãos, che possono decretare qualunque cosa. que podem decretar qualquer coisa. Fratello, tu devi decretare e Dio farà. Irmão, você deve decretar, determinar e que Deus fará. Lasciatemi ricordarvi, Deixa eu lembrar a vocês. Dio non è nostro servo, Deus não é o nosso servo. Dio è nostro Signore. Deus é o nosso Senhor. È Lui che comanda, É Ele que está no comando. è Lui che comanda. Ele está no comando. Allora su questo andiamo un po' più piano, Então, por aí vamos um pouco mais devagar. con un po' più di umiltà, Um pouco mais de humildade. perché sennò possiamo frustrarsi. Porque senão nós podemos nos frustrar. Allora Gesù è il tema centrale Então Jesus é o tema central della Bibbia. da Bíblia.
Ma credere in Gesù, come dice l'Escritura, Mas crer em Jesus, como dizem as Escrituras, è anche credere é também crer che tra Dio e l'uomo que entre Deus e o homem c'è soltanto un mediatore. tem apenas um mediador. Leggiamo prima Timoteo capitolo 2, Leamos Timóteo, capítulo 2, versetto 5. versículo 5. Sto quasi dicendo Estou quase dizendo su quello versetto sobre aquele versículo di Atti de Atos 16:31, 6:31, 16:31, quando Paolo dice quando Paulo diz al carcereiro di Filippo: ao carcereiro de Filipos: credi nel Signore Gesù creia no Senhor Jesus e sarà salvato tu e la tua casa. e será salvo, você e a tua casa. Questa è una promessa universale. Essa é uma promessa universal? Questa è una promessa universale? Essa é uma promessa universal? O Paolo ha parlato al carcereiro? O Paulo falou apenas aquele carcereiro. Voi non conoscete nessuna famiglia Então vocês não que conhecem, c'era un cristiano então vocês não conhecem nenhuma família em que havia um cristão e que il marito non è morto senza convertirsi, e que o marido morreu sem se converter? che qualche figlio è morto senza accettare Gesù? Que algum filho possa ter morrido sem aceitar Jesus? Non conoscete nessuna Vocês persona? não conhecem nenhum exemplo desse? Allora non è una promessa universale, Então não é uma promessa universal? capito? La salvezza A salvação è una decisione di ogni individuo. é uma decisão individual. Come, ho già detto questo, Eu já disse isso. come vorrei Como eu posso, como eu gostaria di portare Milena e Matteo qui in tasca. de trazer Mateus e Milena no meu bolso. L'unica cosa che posso fare A única coisa que eu posso fazer è cercare di dare una buona testimonianza, é procurar dar um bom testemunho a eles. essere un esempio per loro, É ser um exemplo para eles. pregare per loro, Orar por eles. dire la verità a loro, Dizer a verdade a eles. ma toccheranno a loro rendere il loro cuore a Cristo Gesù. Mas caberá a eles decidir por Cristo Jesus. Amen? Questo è triste dire questo, É triste dizer isso, ma è una verità. mas é uma verdade. Capito? Allora dobbiamo pregare sì, Então nós devemos pregar, orar sim, insistere con Dio. insistir com Deus. Voglio dare un esempio. Quero dar um exemplo. Chi è stato il primo sommo sacerdote? Quem foi o primeiro sumo sacerdote? Araone. Arão. Primo sacerdote, Araone. Primeiro sacerdote, Arão. È chiaro che a Bibbia parla di Melquisedeque, É verdade que a Bíblia fala antes de Melquisedeque, ma sto parlando già nel tempo di Israele. mas estamos falando aqui do tempo de Israel. E nel tempo di Israele già come una nazione E no tempo de Israel, já como uma nação, aveva il sacerdozio. havia o sacerdócio. E il primo sommo sacerdote E o primeiro sumo sacerdote è stato Araone. foi Arão. I suoi due figli, E as suas duas filhos, maschio, sono stati bruciati da Dio foram queimados por Deus dentro del luogo santo. dentro do lugar santo. Il padre era un sommo E sacerdote. o pai era um sumo sacerdote. C'è un versetto molto duro. Tem um versículo muito duro. Le volte ci sono quei versi che noi non vorremmo che ci fosse scritto. Às vezes é o tipo daquele versículo que nós não gostaríamos que tivesse sido escrito. Che sono il caso del figlio del sacerdote Eli. Que são o caso do filho do sacerdote Eli. Quelli ragazzi hanno peccato contro il Signore. Aqueles rapazes pecaram contra o Senhor. E Dio si è adirato così tanto contro di loro E Deus ficou tão irado contra eles. che la Bibbia dice che Dio voleva uccidere tutti e due. E a Bíblia nos diz que Deus queria matá-los. Era figlio del sacerdote E Eli. eram filhos do sacerdote. Ah sì, ma Eli stava già un po' sviato. Bom, mas Eli já estava um pouco desviado.
il più grande giudice, E o grande juiz, Samuele, Samuel, che è un esempio, que é um exemplo, la Bibbia dice che nessuna delle sue parole cadono per terra. que a Bíblia nos diz que nenhuma de suas palavras caía por terra. La Bibbia dice che i suoi figli A Bíblia diz que os seus filhos non camminavano come lui. não caminhavam como ele. Allora, fratelli e sorelle, Então, irmãos e irmãs, è importante che noi comprendiamo questo. é importante que nós compreendamos isso. Davanti a Dio, Diante de Deus, ognuno cada um risponderà per sé. responderá por si. Ognuno risponderà per Cada sé. um responderá por si. E purtroppo, E infelizmente, non tutti i nostri parenti saranno salvati. nem todos os nossos parentes serão salvos. Ma l'importante Mas o importante è che se loro non sono salvati, é que, mesmo que eles não sejam o salvos, importante è che se loro non o vengono importante é que se eles não forem salvos, non sia a causa não seja por causa di una brutta testimonianza nostra, de um mau testemunho nosso. ma magari per una loro decisione, Talvez por uma decisão deles, ma non a causa di una brutta testimonianza. mas não por causa do nosso mau testemunho. Il nostro compito O nosso dever è cercare di essere é procurar ser di benedizione, de bênção, di buona de testimonianza, bons testemunhos, di essere uomini e donne de ser onesti. homens e mulheres honestas. Amém? Amém, irmãos? È importante, questa è maturità, Isso se chama maturidade. è conoscere cosa la Bibbia dice, É conhecer o que a Bíblia perché diz. senão tu puoi basare la tua fede Porque senão você pode basear a tua fé su concetti sbagliati. sobre conceitos errados. Amém? Ok. Stavamo dicendo Estávamos dizendo, che la Bibbia dice che Gesù a Bíblia nos diz que Jesus è l'unico mediatore é o único mediador tra Dio entre Deus e l'uomo. e o homem. Allora, ci sono delle religioni Existem religiões che trovano altri mediatori. que acham outros mediadores. Io non so qui in Italia, Não sei aqui na Itália, ma nel Brasile mas no Brasil noi abbiamo la Santa Barbara dell'Oeste nós temos a Santa Bárbara do Oeste, che ci aiuta contro la tempesta. que nos ajuda contra as tempestades. Noi abbiamo la Santa Lucia Nós temos a Santa Lucia, a Santa Lúcia, che aiuta gli occhi, no? que nos ajuda a curar os olhos. Noi abbiamo il negrinho pastoreiro Nós temos o negrinho do pastoreio, che aiuta a trovare le cose smarrite. que nos ajuda a encontrar as coisas perdidas. Abbiamo anche il Santo Antonio. Temos também Santo Antônio. Se qualcuno ha bisogno di un matrimonio, Se alguém precisa de um casamento, chiedi, prega pede e ora a Santo Antonio. para Santo Antônio. E adesso siamo qui più vicini. E está aqui do lado. La preghiera arriva più presto. A oração chega mais rápido. Ma non è questo che la Bibbia insegna. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, tra Dio e noi entre Deus e nós c'è soltanto un essere, há apenas um ser, soltanto un mediatore. apenas um mediador. Il suo nome è Gesù Cristo. E o seu nome é Jesus È Cristo. Lui che collega É Ele que nos liga, l'uomo perduto, o homem para tudo, l'uomo perduto o homem perdido, al Dio Salvatore. ao Deus Salvador. È Lui che prende la mano. Pega a mão. È interessante Gesù sulla croce, no? É interessante Jesus na cruz, Perché nella croce Gesù sta sospeso. porque na cruz ele está suspenso. Gesù sta tra il cielo e la terra. Jesus está entre o céu e a terra. Allora con una mano Então, com uma mão, lui prende la mano del Padre com uma mão ele pega a mão do Pai, e con l'altra e com a outra prende la mano ele pega a mão di colui che si avvicina a lui daqueles que se aproximam dele e si collega. e se ligam. È solo lui che può fare questo. É só ele que pode fazer isso. Nessun pastore può fare. Nenhum pastor pode fazer isso. Nessun papa può fare. Nenhum papa pode fazer Nessun isso. santone può fare Cristo. Nenhum Questo. santo pode fazer isso. Soltanto Gesù Cristo. Apenas Jesus Cristo. Il versetto è chiaro, leggiamo. E o versículo é claro, vamos ler. Forse sarebbe anche da segnalare, essendo in Italia questo. Talvez, Essendo in Italia, e sendo na Itália, forse è Talvez. meglio segnalare questo verso. então talvez seja bom assinalar esse versículo, Perché è un verso molto chiaro. porque é um versículo muito claro. 1 Timoteo, 1 Timóteo,
capitolo 2, capítulo il 2, versetto 5. e versículo 5. Che tra Dio e gli uomini Que entre Deus e o homem c'è soltanto un mediatore, há apenas um mediador, Gesù Cristo. Jesus Cristo. Gesù, solo Lui, Só Ele, nessun altro. nenhum outro. Non dimenticate. Não esqueçam. Una volta in azienda Uma vez na empresa, mi hanno chiesto, me perguntaram, ma tu Samuel preghi ai santi? mas você, Samuel, você ora para os santos? Io ho detto così, E eu disse assim, perché andare dal segretario para que se dirigir ao secretário se tu puoi parlare con il padrone, se você pode falar com o chefe, con il padrone? com o patrão? Non abbiamo bisogno di intercessore. Então nós não precisamos de intercessores. Un'altra cosa che voglio dirvi da pastore, Uma outra coisa que eu quero vos dizer, dobbiamo crescere in questo. devemos crescer nisso. E non lo dico nell'ausenza del pastore perché sicuramente lui vedrà il video. E não digo porque o pastor está ausente, porque seguramente ele vai ver esse vídeo. Mai mi permetterò. Jamais me permitiria isso. Sono più che sicuro che lui è d'accordo con questo. Eu tenho certeza que eles têm o mesmo pensamento que eu. C'è un sbaglio oggi Existe um erro hoje di pensare de pensarmos che il pastore que o pastor è, diciamo, colui che potrà sistemare, che la preghiera del pastore è più forte che la tua. que a oração do pastor pode arrumar todas as coisas e ela é mais forte que a tua. Ognuno di noi Cada um de nós si può avvicinarsi al trono di Dio pode se aproximar ao trono de Deus tramite Cristo Gesù através de Jesus Cristo e dire così: e dizer assim: Padre nostro che sei nei cieli, Pai nosso que estás no céu, santificato sia il tuo nome. santificado seja o vosso nome. E voglio approfondire questo E eu qua. quero aprofundar um pouco mais ainda. Non puoi vivere soltanto seduto al posto lì di passaggero, Você não pode ficar apenas sentado ali no posto no lugar do passageiro, chiedendo prega per me, pedindo: ore por mim. Douglas prega per me, Douglas, ore por mim. mi aiuta in preghiera. Me ajude em oração. Prega anche tu, Ore você também. chiedi Peça e vi sarà dato. e vos será dado. Bussate Bata e la porta si e apre. a porta se abrirá. Cercate Procure e troverete. e encontrareis. Amen. Amém, Parole di Gesù. Palavra de Jesus. Un'altra per concludere. Para concluir, irmãos, Sono già alle 10 meno un quarto. já são 15 para as 10. Un'altra cosa che la Bibbia dice Outra coisa que a Bíblia nos diz su Gesù, sobre Jesus, che facciamo molto bene a credere come dice la Scrittura, e fazemos muito bem em crer como dizem as Escrituras, è che Lui é que Ele non disprezza nessuno. não despreza ninguém. Nessuno. Ninguém. Il mondo oggi è selettivo in tutte le aree. O mundo hoje faz seleção em todas as áreas. Stavo parlando con Riccardo, Estava conversando com o Ricardo, il mio fratello bianco, o meu irmão branco, che anche per fare un mutuo per acquistare una casa que até para fazer um empréstimo, uma hipoteca numa casa, c'è una selettività. tem uma seletividade. Se sei un po' attempato come me, Se você tem um pouco de idade como eu, c'è quella canzone Non ho l'età, no? tem uma canção que fala: eu não tenho idade. In quello caso era perché lei era molto giovane. Naquele caso é porque ele era muito jovem. Nel mio già perché sono un po'. No meu, porque eu sou um pouco envelhecido. Se tu hai una certa età, Então, se você tem uma certa idade, se tu magari non hai un lavoro fisso, você, se não tiver talvez um trabalho fixo, ti mettono da parte. te colocam de lado. Se tu vai cercare un lavoro, Se você procurar um trabalho non hai delle qualifiche, e não tem qualidades, ti mettono da parte. te colocam de lado. Se tu cerchi un Se fidanzato você procura um namorado e non piace lavorare lunedì, e que não gosta de trabalhar às il segundas-feiras, martedì ha male di testa, na terça eu estou com dor de cabeça, il mercoledì vuole donare sangue, na quarta-feira eu vou doar sangue. tu lo metti da parte. Coloque ele de lado. Capito? Deu para entender, irmãos? C'è una selettività. Então existe uma seletividade. Da qualquer parte, se tu sei bianco, Em alguns lugares, se você é branco, hai una porta aperta. tem uma porta aberta. Se hai se sei un po' più bronzato come me, Se for um pouquinho mais bronzeado como eu, vi dico una cosa, quando sono arrivato in azienda, vos digo uma coisa. Quando eu cheguei na empresa, chi ti ha portato qui in Italia quem me trouxe aqui para a Itália era un altro brasiliano. era um outro brasileiro. E il datore ha detto E o patrão disse così a lui: disse assim a ele: guarda, "Veja, fino così va bene. até aí vai bem. È vero?
Davvero? Verdade. Il mondo è seletivo. O mundo é seletivo. Ho passato per poco. Eu passei por pouco. Il mondo è seletivo. O mundo é seletivo, irmãos. Se tu hai cultura, Se você tem cultura, ti mettono a un certo punto. te colocam num bom lugar. Se sei ignorante, Se você é um ignorante, ti lasciano lì. te lasciam de lado. C'è tutta questa selettività. Então existe todo esse tipo de seletividade. Ma Gesù non è così. Mas Jesus não é assim. Gesù non rigetta nessuno. Jesus não rejeita ninguém. Puoi essere bianco, Pode ser branco, puoi essere bronzato, pode ser bronzeado, puoi essere ricco, pode ser rico, puoi essere povero, pode ser pobre, puoi essere palestrato come Douglas, pode ser muscoloso, senza questa. não é vero. Ridere sì, Pode se rir disso, ma anche da riempire i nostri cuori di gioia. mas de preencher nosso coração de alegria. Perché Gesù non ha guardato le nostre tasche, Porque Jesus não olhou os nossos bolsos. non ha guardato le nostre culture, Jesus não olhou a nossa cultura. non ha guardato le nostre sapienze, Jesus não olhou a nossa sabedoria. ma ha guardato il vuoto che c'era dentro ognuno di noi. Mas olhou apenas aquele vazio que havia dentro de cada um de nós. E ha parlato con una voce dolce alle nostre orecchie. E falou com uma voz doce aos nossos Io ouvidos. posso soddisfare ogni tuo desiderio. Eu posso satisfazer todos os seus desejos. E quando tu arriverai a casa tua, Quando você chegar na sua casa, guarda allo specchio veja-se no espelho e dici: chi è che avrebbe fatto un bene così grande per me? e pergunte: quem fez um bem grande assim para mim? Chi farebbe? Quem fará um bem grande assim para mim? Guarda, Veja, non voglio deluderti, não quero desiludi-lo. ma forse non troverai nessuno. Talvez você não encontre ninguém. Nessuno. Ninguém. Ma Gesù Mas Jesus ha abbracciato tutti noi abraçou a todos nós e vuole salvare tutta la umanità. e quer salvar toda a humanidade. Credere in Gesù, come dice la Scrittura, Crer em Jesus, como dizem as Escrituras, è credere che Lui non disprezza nessuno. é crer que Ele não despreza ninguém. Amen, fratello? Amém, irmãos? Allora, se noi crediamo in Gesù, come dice la Scrittura, Então, se nós cremos em Jesus, como dizem as Escrituras, che Lui è il soggetto centrale della Bibbia, que Ele é o personagem principal da Bíblia, che Lui è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, que Ele é o único mediador entre o homem e Deus, che Lui non disprezza nessuno, que Ele não despreza ninguém, sicuramente vivremo una vita di cristiani soddisfatti. com certeza viveremos uma vida de cristãos satisfeitos. Lui riempirà ogni vuoto dei nostri cuori. Ele completará cada desejo do nosso coração. Amen, fratelli? Amém, irmãos? Che Dio vi benedica. Que Deus vos abençoe. Facciamo ancora un applauso al Signore. Fazemos um aplauso ao Senhor.